O Polo Pinheiros Mackenzie está comemorando 2 anos com uma super oportunidade para você. Venha fazer parte de um grande projeto. Estude no primeiro polo missionário da Universidade Presbiteriana Mackenzie e contribua diretamente para os projetos desenvolvidos pela Junta Missionária de Pinheiros. São 14 opções de cursos de graduação digital e 30 opções de pós-digital para você estudar de onde estiver. As matrículas para o segundo semestre já estão abertas e vão até 23 de julho. Entre em contato e saiba tudo sobre os cursos, valores e descontos de até 30% nas mensalidades. As vagas e condições são limitadas. Acesse agora polopinheirosmackenzie.com.br. 100 mil seguidores. Essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Olá, você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus, você que quer conhecer os grandes temas da teologia e principalmente saber como esses temas se aplicam no nosso dia a dia. Você que quer aprender mais para servir melhor no reino de Deus, dentro e fora da igreja, você é convidado a conhecer a nossa Escola Teológica Sã Doutrina. Nós temos um curso de 2 anos, com 25 disciplinas, espalhadas nas grandes áreas da teologia. Você que quer ser mais útil no reino de Deus e gastar a sua vida dentro e fora da igreja para a honra e para a glória de Deus, você é convidado a conhecer o nosso curso e aprender junto conosco. Seja muito bem-vindo à Escola Teológica Sã Doutrina. Vai aparecer aqui embaixo o link para que você possa fazer as suas inscrições. E o preço, com certeza, cabe no seu bolso. R$100 de mensalidade. Vem estudar conosco e aprender mais as maravilhas da Palavra de Deus. Que Deus muito o abençoe. Seja bem-vindo à Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Fique atento a estas informações importantes. Nossos cultos e eventos são transmitidos ao vivo pelo nosso canal no YouTube e em outras redes sociais. Eles ficam disponíveis nas plataformas, podendo ser vistos a qualquer tempo e acessados de qualquer país. Caso você não queira participar das transmissões, temos locais reservados onde você poderá assistir sem ter suas imagens captadas. Eles estão identificados para sua segurança e localização. Em caso de dúvidas sobre as áreas, transmissões e captação de imagens, procure por um diácono ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code disponível nos avisos em vários locais da igreja. Sua permanência nas áreas onde há transmissão ao vivo e captação de imagens é entendida como autorização e termo de consentimento do uso e tratamento de imagens pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Evite o uso de celular durante as celebrações. Se possível, desligue o aparelho neste tempo. É necessário chegar com antecedência nos cultos para garantir mais comodidade para você e sua família. Ao final, todos devem sair pelas portas laterais do templo. Presencialmente ou à distância, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros cuida de você. Juntos, fazemos a nossa grande igreja missionária.
Boa tarde, irmãs. É um prazer muito grande estarmos mais uma vez reunidas em nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão do outro lado da telinha e nas mídias sociais, o nosso boa tarde, o nosso abraço, e que Deus esteja também com você e que o Santo Espírito de Deus abençoe cada um, aonde quer que você se encontre. Neste momento nós vamos orar, agradecendo a Deus essa oportunidade, com esse frio a gente poder estar na casa do Senhor, né? Obrigada, Pai, porque mais uma vez estamos reunidos em Teu nome e nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas no nosso meio, abençoando cada parte deste culto, desta reunião, e que possamos, Senhor, estarmos com os nossos corações alegres, porque podemos ser livres neste momento, podemos cantar, podemos ler a Tua palavra, podemos ouvir a Tua voz, e nada, Senhor, está nos perturbando, porque nós temos essa liberdade com a graça do Senhor Jesus. Abençoa cada irmã que adentrou neste templo, a cada irmão que aqui está, ó Pai, que possamos receber a porção desejada que Tu tens para cada um de nós. Abençoa, ó Pai, as pessoas que estão longe daqui, que estão nas mídias sociais. Nós Te louvamos por cada uma delas, ó Pai, que Tu as abençoe e alcance também onde quer que elas estejam. Abençoa as pessoas que estão tristes, as pessoas que estão desanimadas, e que nesta tarde, ó Senhor, elas possam sentir a Tua presença e possam louvar-Te de todo o coração. É em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãs, abramos as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu vou repetir só o versículo de número 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito maravilhoso, né? Nós sabemos que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E quando a gente lê e medita nisso, eu acho que cada um fica muito feliz de saber disso, porque desde muito tempo Ele já nos ama, e depois Ele nos alcançou e agora nós passamos a amá-lo. Então, com esse amor, com essa dedicação, é que nós vamos continuar aqui a nossa reunião, nas nossas orações, nos nossos cânticos, e é para o louvor da glória dEle.
Eu vou passar o momento Ana nesse instante, e agora a oração é pelos nossos filhos. Nós temos falado sempre que muitas vezes a gente ora pelos filhos que estão perdidos, pelos filhos que nos dão trabalho. Mas nós também temos que orar abençoando os nossos filhos, né? Aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que estão seguindo os caminhos, nós temos que agradecer a Deus por essa vitória. Então, que nós vamos depois, poderão ficar em pé, poderão se ajoelhar, e nós vamos nesse momento então orar pelos nossos filhos. Se você não tem filho, você lembre de algum jovem, de alguma criança, para orar nesse momento também. E depois disso eu vou pedir para a Maria Isabel vir aqui na frente, e depois de uns instantes fazer essa oração audível, por favor.
seja o teu nome, Senhor, nesta tarde. Queremos exaltar-te, Senhor, e glorificar-te, adorar-te na beleza da tua santidade. Senhor, nós somos gratos, Senhor, por este momento, Senhor, que o Senhor nos dá, de estarmos diante de Ti, Senhor, buscando a Tua face em favor dos nossos filhos, Senhor. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada mãe aqui presente, sabe das lutas que cada um tem passado, Senhor, vendo seus filhos longe, Senhor, dos Teus caminhos, mas confiante, Senhor, de que Tu estás com eles, onde quer que eles estejam, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem guardado cada um dos nossos filhos, onde quer que eles estão. Ó Deus querido, que o Senhor os traga, Senhor, no momento certo, para estarem aqui juntamente conosco, te servindo, Senhor, te adorando, te louvando, engrandecendo o Teu nome, Pai querido. Pai querido, também te agradecemos por aqueles que estão aqui conosco, Senhor, te servindo. Guarda-os, Senhor, sustenta-os com Tua forte mão, que não caiam, Senhor, os que estejam cada vez mais buscando a Tua face também como nós. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos em quem temos crido, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve e no momento certo irá responder às nossas orações. É no nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Continuando com as nossas orações, nesse momento nós vamos passar aos nossos pedidos particulares. As irmãs que têm algum pedido poderão juntar-se em dupla, poderão ajoelhar, como preferirem. E eu escrevi algumas coisas aqui, lembrei de algumas coisas que nós temos, de algumas pessoas. Nós temos um pedido da Léo para orar pela Catarina, sua netinha, que caiu ontem e teve que fazer uma pequena cirurgia e ainda está internada. Pela Raquel, que está com uma bactéria muito complicada aí para ser arrumada, né? Que os médicos não sabem direito como fazer. E vamos orar por aqueles pais, Juscelino e Jéssica, que perderam seus 2 filhos ontem ou domingo, parece, né? Eu imagino a tristeza de não ter, não sei se são só esses 2 filhos, e não ter um filho para orar, né? Uma dor muito imensa. Então, que nesse momento nós possamos lembrar destes irmãos que eu citei. Alguém tem mais algum pedido especial? Pode falar, irmã. Qual é o nome dela? Manuela? Então, pela dona Manuela, que está em coma, que levou um tombo. Cristina? Eu acho que é essa que eu falei, que eu não sabia o nome. É Esther, né? É. Não, tudo bem. Então, já tem o nome, é Esther. Pode falar. Ok, pelo Carlos, que está aguardando cirurgia. E nós sabemos quanto é difícil, até os convênios estão demorando a marcar cirurgias nesses dias, né? Então, vamos lembrar desses irmãos. Então, nós vamos poder começar as orações, e depois de alguns minutos eu vou pedir para a Cristina vir fazer essa oração aqui na frente.
Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Pai, te adoramos, Pai, de estarmos aqui na Tua presença esta tarde, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, a cada uma de nós, Pai, para a Tua presença, Senhor. E agora nós queremos te agradecer e nós queremos clamar a Ti, Senhor Deus, pelos enfermos, por cada nome que foi citado aqui, Pai, por esses que estão sofrendo, que estão num hospital, num leito de dor, Pai, por aqueles que estão aguardando cirurgia, Senhor. Pai, que o Senhor provê, Pai, para cada um as necessidades de cada um, Senhor, médicos, hospitais, Senhor Deus, ó Pai amado. Nós te pedimos também, Pai, por aqueles que estão enlutados agora, Pai, que só o Senhor, Pai, pode consolar a cada um, Pai, ser com o coração de cada um. Nós te pedimos também, Senhor Deus, ouve, Pai, cada oração, cada pedido que foi feito aqui, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, que oramos agradecidos, Pai, amém. Agora nós vamos passar para aquele momento onde Deus não nos cobra, mas é nós que devemos oferecer a Deus o nosso louvor. E no primeiro cântico, então, eu convido o irmão diácono para retirar as ofertas, e você que está aqui, sinta-se à vontade para ofertar a Deus aquilo que lhe vier no coração. Então nós vamos começar e vamos ficar em pé. A Vânia tem costume de pedir para quem está sentado desse lado passar para esse. Se vocês sentirem vontade, pode ficar desse lado aqui para que o coral fique maior. Nós convidamos os gravetos de Jesus que estão do lado esquerdo aqui, meu lado esquerdo. Venham para cá, meus irmãos, venham para cá. Venham, vamos ficar mais perto uns dos outros, né? Estamos com 18 graus, não vai passar disso aqui em São Paulo. Não é um frio. Vamos nos juntar para louvarmos ao nosso Deus. Que privilégio imenso é louvar a Deus. Como a Rosélia disse, Deus não nos cobra. Mas eu tenho a plena certeza que nós vamos fazer isso a eternidade inteira. Então aqui é um treinamento. Não é verdade? Para nós louvarmos a Deus. E nós estamos aqui. Você foi planejado por Deus. Deus não te fez à toa. Deus te fez para o louvor da sua glória. Amém? Nossa, quem tem consciência disso aqui? Amém. Que Deus nos planejou e foi para o louvor da glória dele, não foi? Estou errada? Não? Então vamos falar de novo. Nós fomos planejados por Deus para o louvor e para a glória dele. Amém? Amém. Amém. E que você é convidado. Eu tenho visto muito sobre planejamento. Você não vai fazer uma coisa ao léu. Primeiro você vai planejar. Eu preciso de tantas coisas, ingredientes, tudo, e você planeja, você compra, você faz. Deus teve o mesmo cuidado fazendo a gente aqui. Ele teve o mesmo cuidado formando eu, formando você, os pássaros que nos encantam, que nos alegram, as flores, os frutos. Ele podia fazer assim, ó, mas ele planejou. E além de tudo, depois do nosso erro, ele programou uma salvação para nós, que é a vinda do Filho dele. E nós temos que ter consciência e tomar posse dessa bênção. Que nós somos reconciliados com o nosso Deus, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Todos concordam com isso? Que estávamos desgarrados e Deus arrumou uma solução para o nosso problema, que foi o quê? O sacrifício de Jesus na cruz. E você tem que dar valor a esse sacrifício que Deus fez. Meu irmão da internet, uma boa tarde para você também. E que você se sinta amado por esse Deus tão glorioso, que não nos deixou nas sombras. Mas Ele trouxe Jesus Cristo para morrer na cruz no nosso lugar. Nós éramos destinados às trevas. Não é?
Depois do pecado, nós fomos... A nossa condenação, a nossa sentença era a morte eterna e as trevas. E Deus, tão amoroso, Ele trouxe Jesus Cristo para nos salvar. Então, não existe problema sem solução para o nosso Deus, porque o maior problema de todos Ele resolveu através de Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que está com um problema que parece, aos nossos olhos humanos, insolúvel, saiba que para o nosso Deus não há impossível. E que Ele transforma a desgraça em honra, as cinzas em glória. Ele ressuscita os mortos. Ele coloca carne, tendões e espírito no vale dos ossos secos. E Deus vai restabelecer o vale de ossos secos da sua vida, seja ele qual for o tamanho do seu problema. Não é? E eu quero mandar um beijo muito grande para a Raquel do Rio de Janeiro. Ela nos ama e nós já amamos. Eu não a conheço pessoalmente, mas eu já a amo. E ela está passando por um momento, né, de câncer, é isso? Não. A amiga dela. E ela se solidariza com a sua amiga e ora por ela. E nós queremos mandar um abraço bem carinhoso para ela e que Deus abençoe sua vida, para que você consiga e que você comece abençoando as pessoas através da sua oração, intercedendo por outras pessoas. E esse é o nosso dever, interceder pelas pessoas, ao nosso Deus. O outro nosso dever é cantar, que é para isso que eu estou aqui, né, sentada, que é para louvarmos ao nosso Deus. E eu convido você, junto comigo, com as meninas, que de todo o coração e alegria você louve o nosso Deus. Hoje o louvor está bem antigo. Eu era bebê quando a gente cantava essa música. Então, nós vamos cantar 2 vezes para as irmãs que não se lembram, para aquelas que não conhecem, conhecer, e as que não se lembram de se lembrar. Não é isso? E ela começa assim. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Canção, canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Eu louvarei a Cristo Rei, pois minha vida a Ele eu dei. Canção, canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Ele deu paz ao meu coração, deu-me a certeza da salvação. Canção, canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Quem dá a paz é só Jesus, Ele é o Deus vivo que nos conduz. Canção, canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Quem lembrava? Quem lembrava? Você vê que antigamente as músicas eram compostas por quadrinhas simples, uma rimazinha, e falava desse amor. É uma canção muito singela, muito genuína,
Eu louvarei ao Cristo Rei, pois minha vida a Ele dei. Ele deu paz ao meu coração, deu-me a certeza da salvação. Coisas simples, não as coisas rebuscadas de hoje, né? Hoje é mais rebuscado. Então, vamos treinar agora? Agora a gente já conhece, né? Não é verdade? Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Contente estou em meu coração, ao céu eu vou, esta é minha canção. Glória, aleluia, ao céu eu vou, esta é minha canção. Canção, 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 canção de amor, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Eu louvarei a Cristo Rei, pois minha vida a Ele eu dei. Canção, 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 canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Ele deu paz ao meu coração, deu-me a certeza da salvação. Canção, 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 canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Quem dá a paz, É só Jesus. ó Jesus. Ele é o Deus. Ele é o Deus vivo que nos conduz. Canção, 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 Canção de amor. canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Canção, canção, canção de amor, louvando sempre ao Salvador. Glória a Deus. Aí. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu,
Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer. E nesta hora que nós vamos passar a palavra para a nossa irmã, que vai trazer a palavra que tu já colocaste no seu coração, nós te pedimos, Senhor, que tu dês a paz, o consolo, a serenidade que ela necessita para trazer, ó Pai, aquilo que tu colocaste no seu coração, para que ela passasse para nós e para as pessoas que estão nos assistindo. Aceita, Senhor, o nosso louvor, que é feito de corações, Senhor, quebrantados. Aceita, Senhor, cada parte desta reunião, deste culto que nós dedicamos a Ti. Nós te agradecemos pelas pessoas que ofertaram, que essas ofertas, Senhor, sejam dirigidas conforme o Teu querer e possam ser usadas, Senhor, também conforme a necessidade que tem na Tua casa. Nós te louvamos e te engrandecemos em nome de Cristo. Amém. Nesse momento eu convido a nossa irmã Elza Melo, ela já esteve conosco outras vezes. Como ela disse ali, quando nós oramos, ela estava com a perna tremendo. Mas eu acho que não, porque ela já é da casa. Obrigada, viu? Boa tarde, queridas. Com grande alegria que eu estou aqui. Cumprimento você também que está online, nos prestigiando conosco nessa tarde. Eu agradeço também o convite da Mulher Esperança, feito a mim. Isso me alegra muito, mas me põe de joelho, porque falar das coisas do Senhor, a gente precisa que Ele nos ajude, né? Eu queria falar com vocês sobre aonde veio o tema do nosso estudo de hoje, do nosso culto de hoje. Eu gosto de dizer que a minha vida, eu sou obras de muitas mãos. Né? Eu gosto muito de dizer isso porque essa é a minha verdade. Desde que eu cheguei aqui na igreja, eu sou cuidada, eu sou ensinada, eu sou amada, eu sou corrigida. E Deus continua com isso. E eu me agrado disso. Uma manhã dessas, né, há um tempo atrás, eu recebo devocionais de uma amiga, da Zuleika. Acho que muitas aqui recebem. E lá tinha uma passagem bíblica que me fez parar ali. Então ela é o nosso texto de hoje. Para contextualizar a passagem, eu queria lembrar que lá em 1 Crônicas 22, o rei Davi, ele se incomoda quando ele estava morando numa casa, né? Numa casa de cedros, e a Arca da Aliança não tinha uma casa para ser posta. E ele tem o desejo de construir essa arca. Mas aí vem a palavra do Senhor falando para ele que ele não ia construir o templo do Senhor. Porque ele foi um homem de guerra, né? Derramou muito sangue, mas que ele teria um filho chamado Salomão, e esse filho sim ia construir um templo, uma casa para o Senhor, para que a Arca da Aliança e os utensílios sagrados fossem colocados lá. Lá em 1 Reis, capítulo 5, a gente vê Salomão começando os preparativos para a construção desse templo ao Senhor. E ele começa a mandar, a providenciar pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas para fundarem a casa do Senhor. E no capítulo seguinte, embora do capítulo 5 para o capítulo 6 passaram aí 4 anos, era o 4º ano do reinado do rei Salomão, ele começa a construção do templo. E o texto dessa tarde é esse aqui, 1 Reis 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa enquanto a edificavam. Gente, eu parei aqui. Quem já fez reforma, quem construiu, olha o compromisso de Salomão. Olha a dedicação dele. Quando ele foi preparar o templo do Senhor, ele calculou, já veio tudo preparado. E eu quero aquelas ferramentas, né? Aquelas pedras que seriam trazidas na construção do templo, elas seriam lavradas lá nas montanhas, lá na pedreira, lá onde elas estavam, antes de virem para construir o templo do Senhor. E é esse o contexto hoje, essa tarde, porque lá em 1 Pedro 2,5 fala o seguinte:
Vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Nós somos pedras espirituais do templo de Deus. E nós estamos sendo lavradas. E a pergunta é: como que a gente é lavrado? Martelo, machado, ferro? Por circunstâncias? É assim que Deus me lapida? Para que eu seja uma pedra viva no templo dele? Não, é Deus quem está fazendo isso. É Deus que nos está formando a imagem de Cristo. E como que Ele faz isso? Se não é com martelo, se não é com machado. Ele faz isso através dos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos nos lapidam para que a habitação do Espírito do Senhor esteja conosco. E como só Deus pode transformar os relacionamentos, quanto mais perto eu estiver do Senhor, mais perto eu vou estar dos outros. A gente não fica perto do Senhor isolado. E é tão difícil, porque isso às vezes nos faz pensar que a distância do outro é falta de intimidade com o Senhor. Bom, Deus, Ele nos trata de uma forma linda. Deus não nos trata no atacado. A gente sabe disso, né? Deus nos trata pessoalmente, individualmente. Mas Ele não nos trata isoladamente. Não adianta ir lá para o Tibete, Deus vai me tratar lá. Lá não tem ninguém para te dar trabalho, ninguém para te importunar, ninguém para te entristecer. Então gravem sempre isso. Deus trabalha aqui no pessoal, mas no coletivo. É relacional a minha transformação ao Senhor. E as nossas relações, elas podem ser boas, elas podem ser ruins, elas podem ser íntimas, podem ser distantes, calorosas, frias, podem ser até relações que já se passaram. E pode ser relações que a gente esteja vivendo hoje, e até relações futuras. Mas Deus vai usar cada uma dessas relações que nós temos, queridas. Cada função, cada posição que nós temos diante de uma pessoa, Deus vai usar esse relacional para construir em nós essas pedras lavradas, porque na construção do templo, as pedras vão ter que se encaixar. Nós fomos criadas filhas de Deus para conviver com os nossos irmãos. Nós fomos criadas para viver em família. Eu penso, vocês têm relacionamentos que vocês precisam de transformação? É fácil a gente lembrar. Sabe? É só a gente trazer à memória as nossas orações. As orações que nós temos feito frequentemente, insistentemente diante do Senhor. Como nós falamos aqui, nós também agradecemos muito a Deus, relacionamentos bons que nos ajudam. Foi assim que eu comecei falando aqui, né? Que eu sou sustentada por bons relacionamentos. Mas também nós oramos pela ajuda do Senhor, por relacionamentos difíceis que nós temos. E muitos dos nossos relacionamentos difíceis não é porque nós não amamos essa pessoa. Às vezes é até o contrário, é por amar tanto essa pessoa, por ter tanta proximidade dessa pessoa, que talvez a gente acabe se desgastando, perdendo o foco do objetivo dos relacionamentos. Bom, tem relacionamentos, tem orações que nos fazem gemer diante do Senhor. Orações que nos deixam muda diante do Senhor. Quantas vezes a gente entrou em oração e a gente só chorou? Oração que a gente fica inclinada a parar de fazer até, porque faz tanto tempo, dói tanto.
Parece que aqui não tem solução. É tão difícil relacionamentos. Mas Deus insiste em nos lapidar através deles. Então, eu acho que a gente chegou no ponto do nosso estudo, da nossa devocional, da nossa palavra hoje. Nós chegamos no cerne da questão. Os nossos relacionamentos nos trazem clareza da nossa insuficiência para construí-los e para mantê-los. Os nossos relacionamentos nos trazem clareza da necessidade que a gente tem, que Cristo nos ajude. Nós precisamos desesperadamente da vida, da alegria, da cura para os nossos relacionamentos. E por mais que a gente se esforce, até parece que por um tempo vai, mas depois nós temos outras dificuldades. Então vamos começar lá no começo, aonde começa a nossa dificuldade em se relacionar com as pessoas. Vocês lembram lá no jardim? Lá no jardim, o relacionamento entre os seres humanos, Adão e Eva, era perfeito, era cheio de alegria. Gente, Deus construiu o relacionamento para que fosse fonte de alegria. E hoje, se você fizer uma pesquisa, a maior dor que há no mundo são os relacionamentos. Por quê? Porque Deus criou o homem e a mulher para serem seres relacionais, para se relacionarem entre eles. Eles ouviam a Deus audivelmente na viração do dia. Era um relacionamento onde tinha vida. E esse relacionamento, ele foi rompido, porque o homem desejou desobedecer ao Senhor. Ele desejou buscar em outro lugar a sua alegria. E nesse momento, todos os relacionamentos foram quebrados. Jamais o homem, por si só, poderia voltar por ele mesmo à presença do Senhor. E o relacionamento com o outro tornou egocentrado. Tornou um relacionamento sem vida, um relacionamento sem amor. Veja bem, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Deus nos criou doadores. E o pecado nos tornou sugadores. É como você pôr uma bola de ferro em cima de um colchão e as bolinhas que estão em volta, elas vão convergir todas para aquela bola pesada. O nosso coração se tornou assim, egocentrado. Agora tudo gira em torno de mim. Os meus relacionamentos são as minhas prioridades. E esses são os meus problemas nos relacionamentos. Vocês percebem como a dificuldade do relacionamento após a queda afetou todos os nossos relacionamentos. Mas talvez tenha uma dúvida, mas por que a desobediência afetou todos os relacionamentos? Como? É simples. Ela afetou o nosso coração. Tiago 4:1 fala: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Mateus 15:19 fala: porque é do coração que procede os maus intentos. Marcos 7:21, pois é de dentro do coração que procede os maus pensamentos. Os nossos conflitos não são circunstâncias. Os nossos conflitos é a queda que houve no nosso coração. É esse relacionar com Deus que foi rompido. Eu precisei trazer a questão da queda aqui para que a gente possa ver o nosso relacionamento na perspectiva divina. Porque essa é humana, a queda. Mas qual é a perspectiva divina para os relacionamentos? Bom, a perspectiva divina é o nosso pecado. São as nossas falhas, são as nossas fraquezas. A perspectiva divina é o meu erro, é as coisas que eu falo e não devia. Então agora a mulher que foi criada para gestar a vida, para cuidar dos relacionamentos, para cuidar espiritualmente dos filhos, agora ela seria, depois da desobediência, aquela que ia anunciar a quebra dos relacionamentos? É isso mesmo? Não. A perspectiva divina é a graça. E como diz lá em Gênesis 3:5, através da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, podemos voltar ao relacionamento com Deus. Um relacionamento cheio de vida, um relacionamento ressurreto.
Gente, para que a gente possa organizar os nossos relacionamentos, principalmente os familiares, os íntimos, nós precisamos do sangue de Cristo. Para a nossa debilidade, ao nos relacionarmos, nós precisamos da plenitude dele. Olha que delicadeza do Senhor. Ele é a graça perene sobre mim para que eu possa não me dar bem com o outro, não me relacionar bem com o outro, mas me render a Ele. Vocês vão percebendo que a dificuldade relacional é falta de rendição a Deus. O que Cristo fez para nos trazer de volta ao Pai? Se entregou numa cruz. E eu quero que os meus relacionamentos tenham vida. Como? Se não há a minha entrega. Se eu fico equilibrando os meus relacionamentos na minha autojustiça, no meu achômetro. Como, gente? E muito disso. O Evangelho é o único poder que transforma, mas não é o Evangelho que eu quero aplicar para o outro. Sabe? Chamar o outro e falar, então, sabe aquilo que você fez, que você tem feito? Deus não gosta. Não, o Evangelho ele é aplicado de maneira pessoal. É aplicado naquele que ora, que crê, naquele que está buscando se render. A dificuldade na relacional nossa é falta de rendição, não ao outro, mas ao Senhor. Essa renúncia que a gente fizer para o Senhor, diante do relacionamento difícil com o outro, essa renúncia, ela não pode ser aquela renúncia que a gente tira de letra, que a gente vira a página. Não, essa renúncia, ela vai ter que doer, ela vai machucar, ela vai ferir. Sabe por quê? Porque 1 Pedro 2,24 está escrito, por suas feridas fomos saradas. Só Cristo pode cobrir, pode pôr o bálsamo dele nesses relacionamentos difíceis nossos. Eu posso dizer isso para vocês, aqui eu posso falar com aqui eu posso falar com propriedade, porque eu vivi isso. Lógico que a gente sempre tem, mas eu tive relações difíceis pelas quais eu orei anos. E eu orava para que o outro mudasse, para que o outro entendesse, para que o outro se entregasse para Deus, para que o outro fizesse do jeito que Deus queria. O meu evangelho era do outro. Era para o outro fazer. Eu não queria me render. Eu não queria que aquilo continuasse me machucando. Eu não queria que aquilo continuasse doendo em mim. Então eu não estava querendo ser curada, que a minha ferida não fosse curada através da ferida de Cristo. Mas Deus é maravilhoso, Ele nos convence. E eu gosto muito de olhar para a cruz como uma forma de se relacionar. Eu estou aqui dizendo para vocês que o nosso relacionamento com Deus, esse relacionamento vertical que a gente tem, é Ele que apoia o relacionamento horizontal com a outra pessoa. A cruz dá essa dica para a gente. Lembra? A madeira maior, o relacionamento com Deus, sustenta a madeira menor, o relacionamento com o outro. Até, gente, que isso cai na nossa mão como uma bomba. Agora não é mais o outro, agora não é mais a circunstância, agora não é mais a dificuldade. A minha dificuldade de se relacionar é porque o meu relacionamento com o Senhor, por vezes, pode estar obstruído, como estava esse meu, que eu estou contando para vocês. Por quê? Porque eu ressentia, porque eu me afastava, porque eu sei que, como vocês também, começa uma conversa na nossa cabeça, né? E de vez de trazer a nossa cabeça o que dá esperança, traz o que o outro fez e como está doendo, né? Então, e nessa época foi muito providencial. Eu li um livro que na segunda página estava escrito isso: Deus responde a oração daquele que está orando, usando aquele que está orando para resolver a circunstância. Eu falei, impossível, Deus, acho que você não está entendendo direito. Não sou eu, é o outro que precisa de mudança. Mas o Senhor nos lapida, lembra? Nós somos
pedras, edifícios na construção do templo do Senhor. Como as pedras eram lavradas longe do templo, nós estamos sendo lavradas hoje para chegar no templo, para construir esse templo. 1 Coríntios 5,15 fala assim: Jesus morreu para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e por ele ressuscitou. Então, olha, essa era a minha questão. Eu não podia continuar vivendo para os meus desencaixes, para os meus sentimentos. Ele morreu para que eu tivesse vida, mas não para eu ficar bem na minha vida, para que agora eu vivesse para Ele. E isso me trouxe à conclusão que verdadeiramente nós estamos em obra. Todos os relacionamentos, todos os nossos relacionamentos, como casamento, filhos, nossos irmãos, nosso trabalho, a nossa igreja, todas essas pessoas têm a ver com mudanças. Mas aquela pessoa que você mais ama, que talvez seja mais difícil para você voltar a esse relacionamento, essa pessoa, ela traz com ela a mudança que o Senhor quer fazer no seu coração. Aonde tiver difícil para você, é com você. O Senhor está lapidando você. E seguindo a construção do templo, logo em seguida, veio uma mensagem do Senhor para Salomão dizendo assim: então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. O Senhor lembrou Salomão como Ele nos lembra hoje. A garantia da presença do Senhor no templo era a obediência de Salomão. E é a mesma garantia que nós temos hoje. Aí pode ter uma dúvida: obedecer o que mesmo? O que é tão importante? Qual é o grande mandamento do Senhor? Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Relacionamentos construídos com obediência amorosa. Gente, esse relacionamento ressurreto, esse relacionamento onde tem vida. Eu queria trazer uma reflexão para vocês agora, finalizando, do tamanho da esperança que o nosso Deus tem para nós, apesar de todos os nossos relacionamentos equivocados. Se eu perguntasse para vocês, quais foram os 2 grandes erros do rei Davi? Talvez vocês me dissessem: o adultério com Betseba, que causou na morte de Urias, e quando ele quis confiar no exército dele e fez o censo, deixando de confiar no Senhor. Realmente, seriam esses 2 grandes pecados, duas grandes desobediências, 2 vezes que Davi se relacionou de maneira não amorosa com o Senhor, em desobediência. Só que agora, quando Davi ele faz o censo e Deus chama a atenção dele, ele compra um terreno na região de Moriá, e ali ele faz um holocausto pedindo perdão ao Senhor. E nós já comentamos que ele adulterou com Betseba. Agora, olha o que Deus tem para ele. Esse terreno comprado em Moriá, e esse filho com Betseba, Salomão, esse terreno era exatamente o lugar onde o templo do Senhor em Jerusalém foi construído. E construído por esse filho dele, Salomão. Então, é essa a esperança que nós temos. O Senhor, Ele restaura os nossos relacionamentos, verdadeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Agora, lógico, como diz lá em Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É verdade.
Mas isso que eu falei aqui não é um chamado ao erro. É ao contrário disso. Isso aqui é um incentivo à graça. Um chamado ao arrependimento, porque a gente sabe as dificuldades que Davi teve com o pecado dele contra o Senhor. E eu pensei, Senhor, somos pedras lavradas. Estamos sendo lavradas para ser levada para o reino celestial um dia. Agora, aqui nos meus relacionamentos. E eu vi erros do rei Davi, o Senhor redimindo os relacionamentos errados e agraciando com a construção do templo pelo filho dele. É demais para mim. Eu pensei, mas Deus tem mais. No meu estudo, eu fui ver que essa região onde está o Monte Moriá, onde foi construído o templo, foi o mesmo local que Abraão levou Isaac para sacrificar para o Senhor. E lá está escrito assim, que Abraão confiou no amor e no poder de Deus, de tal maneira que obedeceu, crendo que o Senhor ressuscitaria Isaac dentre os mortos. E Abraão pôs o nome naquele lugar de Deus proverá. Eu queria perguntar para vocês, vocês conseguem olhar para esse relacionamento doído e falar como Moisés falou? Deus proverá. Aceite o convite da graça. É esse o meu chamado hoje aqui para vocês. Seja a primeira pedra a ser lavrada nos seus relacionamentos para a glória do Senhor. Construa ou reconstrua relacionamentos ressurretos, relacionamentos que tenham vida, relacionamentos que tenham Jesus para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque Salomão, ele recebeu sabedoria de Deus para construir o templo. Jesus, ele é a própria sabedoria de Deus. Salomão construiu um templo com pedras lavadas através de martelos e marretas. Jesus constrói templos em corações regenerados através do seu sangue. Salomão edificou um templo que foi destruído. Mas Jesus tem edificado um templo, uma habitação no Espírito dentro de nós, que jamais será destruída. Eu quero concluir orando ao Senhor, pedindo para que o Salmo 144, 12, seja uma verdade nos nossos relacionamentos. Que sejamos como pedras angulares, lavradas, como coluna de palácio. Eu queria ter a liberdade de pedir para que a Zuleika possa vir aqui orar por nós. Por favor, Zuleika. Deus de amor, nós bendizemos o seu nome. E nós queremos te agradecer, Senhor, pela preciosa porção da tua palavra que nós ouvimos, Deus. Obrigada, Pai, porque de forma particular, Senhor, como se não houvesse outro para amar, o Senhor nos ama. E o Senhor nos ama, Pai, de forma perfeita. Obrigada porque o seu trabalhar em nós, Pai, é a prova do teu amor. E nós queremos consagrar ao Senhor, Pai, tudo aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Os nossos vínculos de sangue, os nossos vínculos de afeto. Ó Deus, os nossos vínculos de amor fraternal em Cristo. E nós te pedimos, ó Pai, que sejamos lavrados sim, tratados sim, mas amalgamados, Senhor, pelo teu amor. Sejamos unidos, ó Pai, sejamos verdadeiramente ajustados, ó Pai, para glorificar o teu nome como um único corpo, Senhor. Um corpo que exalta o Senhor. Obrigado a Deus pela vida da Elza, obrigada por cada irmã aqui. E obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua graça, no Teu amor. E nós nos consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a nossa irmã e rogamos a Deus que a capacite cada vez mais para que você possa falar dele com tanta firmeza e convicção como falou. Muito obrigada. Irmãs, nós acabamos de ler ali no nosso
telefone, no chat, que o pastor Nicodemos está internado em Recife, né, Ivânia? Então, nós sabíamos que ele estava mal, mas não sabíamos que ele estava internado. Então, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu convido a Vânia para fazer essa oração por ele. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus que salva, um Deus que cura, um Deus que restaura, que o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado pelo presente que foi Jesus morrendo na cruz para nos restaurar, para que nós pudéssemos, ó Deus, chegar no Teu trono de graça através, ó Deus, da nossa adoração. Pai Santo, pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, ó Deus, na vida do pastor Augusto Nicodemos, que o Senhor esteja com ele, que o Senhor afofe seu leito, que o Senhor, ó Deus, o restabeleça, para que ele continue pregando, ó Deus, a Tua palavra, por onde quer que ele for. Pai Santo, pedimos também para os enfermos da internet, tantos enfermos, ó Pai, tantas pessoas necessitadas, desesperadas, precisando do Senhor. Muitas vezes não encontrando uma porta que os receba, uma porta, uma oração. Nesse momento nós suplicamos por cada pessoa que está desesperada, por cada pessoa que está aqui e que está na internet, que está longe ou está perto, que o Senhor, ó Deus, que sabe, que sonda os corações, que o Senhor intervenha, ó Pai querido. Que o Senhor esteja dando graça, derramando graça, que o Senhor esteja dando, ó Deus, tranquilidade a essas pessoas e a confiança de que o Senhor é o nosso Senhor dos milagres, que o Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor restaura os relacionamentos, o Senhor restaura toda e qualquer coisa, não há coisa que fique quebrada com o Senhor. Pai Santo, nós pedimos a Tua intervenção, pedimos a Tua cura para os enfermos, pedimos a Deus a Sua companhia, a Sua cura para o pastor Augusto, que o Senhor esteja com ele. É no nome santo e precioso de Jesus que eu te peço humildemente. Amém. Obrigada, Vânia. Irmãs, há um pedido do rapaz da livraria para falar desse livro. Guerra Espiritual, do pastor Hernandes, de R$ 42,00, hoje ele está por R$ 29,00. E o outro é Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Eliotti. De R$ 60,00, hoje está por R$ 40,00 na livraria. Então, que vocês, na hora do nosso café, possam dar uma passadinha lá e, se houver interesse, comprar o livro. Nós vamos cumprimentar os nossos visitantes e eu vou pedir que, à medida que eu falar aqui, a pessoa fique em pé. Jéssica Santos de Araújo. Prazer, irmã. Você veio de que igreja? Você é de Arujá? Ah, Guarujá. Então está convidada a fazer parte aqui da nossa membresia, tá ok? Aceita uma lembrancinha ali da nossa irmã. Edilene dos Santos de Araújo. Ministério Palavra da Vida, também de Guarujá. A senhora é de lá ou a senhora também está mudando? Ah, é de lá que trouxe, né? Muito prazer. Quando estiver por aqui, venha nos visitar. Eliane Ramos Pereira. Você é de que lugar? Ah, Ministério Kadosh. Noemi Alfonso Condo. A Noemi, nós já conversamos quando ela chegou. Ela mora aqui em Santo Amaro e está pensando em fazer parte da nossa igreja. Eu acho que ela já decidiu, né? Seja bem-vinda, viu? Que você possa se sentir bem no nosso meio, tá bom? Eu acho que é só, né? Tem mais alguma visita que porventura não... Ou é a primeira vez que está chegando aqui no Mulher Esperança?
Qual que é o seu nome? Samuel, você é de alguma igreja, não? Eu não ouvi. Ah, tá bom, então você é do interior. Seja bem-vindo e toda vez que estiver por aqui, venha nos visitar, tá bom? Então, irmãs, nós agradecemos a presença de cada uma e cada pessoa que está na internet e nas mídias sociais, nós agradecemos e queremos deixar aqui claro que todos esses pedidos de oração são computados, a nossa irmã copila tudo isso, é repassado e nas nossas reuniões de oração durante a semana ou nas nossas casas, nós temos orado por vocês também. Que a paz de Cristo Jesus esteja no coração de cada uma de vocês, daqueles que estão do outro lado, e nós possamos agora nos confraternizarmos com o nosso cafezinho lá embaixo.